plantar uma horta sabendo que jardim faz bem. Ter discernimento da água e do árido. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Ler além das letras, ver o avesso das palavras. Ser com elas e com a música. Ser com elas e com a música. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Ler além das letras, ver o avesso das palavras. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Ler além das letras, ver o avesso das palavras. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Ler além das letras, ver o avesso das palavras. Ver o avesso das palavras. Ver o avesso das palavras. Olá, sexto ano! Hoje será o dia de nós aprendermos um pouquinho mais língua portuguesa usando o poema Boas Notícias, o poema musicalizado do Emanuel Marinho. Vocês viram o Emanuel declamando e depois cantando o poema, lindíssimo esse poema, ainda mais para esse momento, né? Como que a gente tá querendo boas notícias e como de repente nós encontramos, mesmo em meio a essa confusão toda, algumas boas notícias, não é verdade? Então esse poema musicalizado, ele é o 8º poema aqui dessa obra, ó, da obra dele, do Emanuel Marinho em Cantares. Lembrando que esse aqui é o Emanuel Marinho. Então nós vamos explorar algumas coisas deste poema. Lembrando que no último poema que eu trabalhei com vocês, o poema poema, a gente falou um pouquinho sobre substantivo, que é uma das classes gramaticais, né, que ela nomeia seres. Nós não vamos esquecer os substantivos, não. A gente vai trabalhar um pouco mais. De repente, durante o período de isolamento, não dê pra gente trabalhar tão bem, mas quando nós retornarmos, a gente vai trabalhar bem o uso, quanto ao gênero, quanto ao número, certo? Como usar adequadamente na produção textual escrita, na produção textual oral, que é importantíssimo, não é verdade? Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho boas notícias. Só relembrando, eu falei na última aula e vou reforçar, nós temos 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras. Pode falar 10 classes gramaticais e podemos falar 10 classes de palavras. Vocês desculpem, o quadro tá meio assim, mas acho que vai dar para nós usarmos. Não vai ter muito problema. Então, voltando aqui o poema, nós temos aqui nesse poema várias palavras que nomeiam seres. Por exemplo, vamos começar pelo título do poema. O título do poema é Boas Notícias, né? Então, nós temos aqui uma palavra que nomeia seres. Qual palavra que nomeia ser aqui? Notícias. Qual que é o ser? A notícia, né? Então, qual classe gramatical mesmo? Quem se lembra? Qual classe gramatical que dá nome para os seres? A classe gramatical que dá nome para os seres é o substantivo. E se eu pedir para vocês olharem aqui, eu mandei aí antes o poema, mandei a foto do encarte do CD, nós temos vários substantivos aqui, notícias, a gente tem casa, a gente tem beleza, beleza é um substantivo, né? A gente chama de substantivo abstrato, que depois a gente vai trabalhar melhor, ele precisa de um ser para existir, mas é substantivo, não é belo, não é bela, aqui é beleza.
Conhecimentos é um substantivo, precisa de um outro ser para existir, mas é um substantivo. A gente tem cor, a gente tem quadro, nós temos coisa, livro, filme, nós temos, nós temos horta, jardim, nós temos aqui discernimento, água, árido, avenida, gentileza. Gentileza é um substantivo, precisa de um ser para existir, mas é um substantivo. Nós vamos explorar um pouquinho melhor. Nós temos letras, nós temos palavras e nós temos músicas. Nós temos vários nomes de seres. Alguns que existem por conta própria, por exemplo, é aqui um que existe por conta própria, casa, palavra. E a gente tem uns que precisa de outro ser, conhecimento, precisa de alguém que tem e beleza. Só que nós vamos até explorar um pouquinho melhor depois isso, de repente não no período de quarentena, mas quando nós retornarmos. Hoje a gente vai ver um pouquinho das qualidades que a gente tem, né? Vocês observem que a gente tem aqui algumas qualidades. Vamos começar pelo título. Não foi à toa que eu escolhi especialmente esse poema, porque eu acho ele belíssimo, acho que para o momento ele é muito, muito bom, né? E porque dá para explorar outras coisas que eu queria no que diz respeito à gramática. Boas notícias. Além de notícias, que é o nome, nós temos aqui uma qualidade da notícia. A qualidade é o quê? Boas, né? Boas. Lembra que eu falei? Quem se lembra, quem consegue lembrar o que a prof falou sobre as classes gramaticais das classes de palavras? Quantas classes gramaticais e quantas classes de palavras nós temos? 10. É só pensar nos dedos, ó. Quantos dedos nós temos nas mãos? 10. Pode pensar no dedo dos pés também, não tem problema. Quantas classes gramaticais nós temos? 10. Uma delas é o substantivo, que dá nome para os seres. Outra classe gramatical é a que dá qualidade para o ser. Só que o nome da classe não é dar qualidade para o ser. Ela dá qualidade, mas ela tem um nome. O nome da classe que dá qualidade para o ser é adjetivo, ó. Adjetivo. Vou apagar e vou colocar mais bonitinho aqui pra gente aprender um pouquinho melhor. Então, nós temos quantas classes gramaticais? Conta no dedo, todos os dedos da mão são 10. Uma classe é o substantivo e a outra classe é o adjetivo. Qual que é a diferença do adjetivo para o substantivo? Um nomeia seres e o outro dá o que para esse ser? O outro dá qualidade. Dá uma olhadinha? Adjetivo dá qualidade. Então, voltando aqui para o poema, eu vou pegar aqui, ó, na terceira estrofe, no primeiro verso, tá assim, ó. Ler um bom livro, um filme. Ler um bom livro, um filme. Quem consegue tirar aqui para mim uma qualidade? Uma qualidade de um substantivo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto! Já deu tempo, vocês já devem ter tirado. Então, a qualidade que a gente tem aqui é a palavra bom. Bom, 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 bom. Ó, vou colocar aqui pra gente ver. Tá assim, ó. Ler um bom livro. O nome do ser aqui é o que mesmo? O nome do ser é livro. E a qualidade para esse ser é o quê? É bom. Qual o nome que leva a mesma classe gramatical que dá qualidade para o ser? Qual mesmo? Leva o nome de adjetivo. Vocês observam que ele qualifica quem? Ele qualifica o substantivo, que é o nome do ser. Então, nós já aprendemos até agora, durante esse período de isolamento, que existem quantas classes sociais? Classe social, desculpa, pensei em isolamento social. Que existem quantas classes gramaticais ou classes de palavras? Conta nos dedos das mãos, quantos são? 10. Dentre essas 10, a gente já falou sobre o substantivo, que dá nome para os seres. Por exemplo, canetão, telefone, óculos. E a gente falou sobre os adjetivos. O adjetivo dá o que para o ser mesmo? Dá qualidade. Por exemplo, canetão preto. Qual que é a qualidade do canetão? Não sei o quê? Preto. Telefone branco. Branco. Poderia dar outra qualidade. Qual que é a qualidade do ser mesmo? De ser branco. Óculos azuis. Ó, óculos é o substantivo e o azul é o que do óculos? A qualidade. Deixa eu ensinar uma coisinha para vocês. A palavra óculos
ela é sempre no plural, né? Não existe óculo, são óculos. E tudo que acompanha óculos, mesmo que eu tenha um óculos só, tem que ser tudo no plural. Por exemplo, eu tô com um óculos só aqui, eu falo meus óculos, os óculos, certo? Óculos azuis. Sabe por quê? Porque nós temos um monóculo, outro monóculo. Então, tudo que acompanha óculos tem que ser no plural, certo? Então, a gente aprendeu o quê? 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, só lembrar dos dedos das mãos, que o substantivo dá nome e que o adjetivo dá qualidade. Os dois mudam em gênero, número e grau, que a gente vai trabalhar melhor depois isso. Por exemplo, boas notícias. Qual a qualidade da notícia? De ser o quê? De ser o quê? De ser o quê? Boas. E vocês observem que as duas, ó, tudo no plural, ó. O adjetivo, qualidade, acompanhou o substantivo. É o substantivo que manda. O adjetivo só acompanha, tá? No plural, ele vai para o plural. A gente vai explorar um pouquinho melhor esse mesmo poema em outro vídeo, que eu vou mandar junto, ok? Até já! Lindíssimo, lindíssimo esse poema. Não é belíssimo? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Tchau, tchau. Boas notícias para nós, gente. Tchau!